E aí, pessoal, hoje eu vou te ensinar 5 técnicas de persuasão para você vender mais. Vem comigo. Bom, a primeira técnica é prova social. Gente, como prova social vende? Isso mesmo. Por exemplo, a DPG hoje tem 21 anos. Não é à toa que nós nos tornamos a maior agência de marketing digital do mercado contábil. Por quê? Porque a gente tem muita prova social. A prova social é o topo da pirâmide, porque as pessoas acreditam quando outras pessoas falam sobre o seu trabalho. Isso mesmo. Então, você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, você precisa definitivamente conversar com seus clientes, aqueles clientes que vê valor no teu trabalho e pedir depoimentos, principalmente em áudio, em vídeo, porque quando as outras pessoas do mesmo segmento verem os seus clientes falando sobre você, como que você ajudou eles, pode ter certeza que isso é muito vendedor. Então, por exemplo, você pegar essa prova social e disparar dentro de um grupo de WhatsApp, colocar nas suas mídias sociais, as pessoas confiam no que as outras pessoas falam. Então, cadê você fazendo esse trabalho aí, buscando as provas sociais? E muitas das vezes, olha só que interessante, a gente aqui, hoje a gente pede depoimento, mas a maioria dos depoimentos que chega para nós hoje são voluntários. A maioria dos depoimentos que chega aqui pra gente hoje são voluntários. Isso mesmo, que o cliente vê tanto valor naquele trabalho que a gente está fazendo, que ele mesmo manda um áudio, ele mesmo grava um vídeo, então a gente tem milhares e milhares de depoimentos. E não é à toa que todos os dias chegam clientes novos querendo conhecer o nosso serviço porque alguém indicou. E a contabilidade tem essa peculiaridade. Até rimou, né? Por quê? A maioria dos escritórios hoje cresce muito com o quê? Com indicação. Então, se estão te indicando, cadê você pegando toda essa prova social e colocando na sua rede, e colocando no seu WhatsApp, e colocando lá no seu status? É isso, gente, no seu grupo, no teu site, você precisa espalhar isso, beleza? A segunda técnica de vendas que vai fazer você vender muito é autoridade. Isso aí. Autoridade naquilo que você é especialista. Quando as pessoas olham para a DPG, por exemplo, elas veem a DPG como uma agência especializada no mercado contábil. Por quê, gente? Porque nós só atendemos contadores. Mas, Marta, na contabilidade eu não consigo nichar. O ideal, gente, é você começar a pensar em nicho. Porque você se especializando naquele nicho, você consegue entender muito dos problemas, muito das soluções para aquele nicho. Vou dar um exemplo aí clássico, tá? Eu sempre falo. Eu tenho uma amiga de uma agência que ela simplesmente chegou no grupo e falou assim: olha, o sindicato me processou. Todo sindicato tem a sua convenção coletiva. É isso aí. E aí pensa comigo, se você tem cliente do varejo, cliente da clínica médica, cliente do salão de beleza, como que o teu pessoal vai se especializar na convenção coletiva? E aí essa minha amiga tomou uma multa porque ela não estava seguindo as regras da convenção coletiva. Gente, eu entendo que, de fato, o empreendedor tem que estar por dentro da convenção coletiva. Não é terceirizar a culpa para o contador. Mas no mundo que nós estamos hoje, você precisa, de fato, entender o seu cliente, porque pensa, o empreendedor está querendo o quê? Está querendo vender, ele tem vários problemas. Se você é especializado lá na agência, você tem a convenção coletiva na mão e você vai mostrar as regras para o seu cliente, do que ele tem que fazer e não tem que fazer. Pois bem, essa minha amiga levou a multa, procurou um contador especializado em agência, porque ela ficou muito brava, porque aquele contador não falou para ela as coisas que ela tinha que seguir. Então, isso é uma maneira de você ser autoridade e mostrar valor para o seu cliente. Pensa aí, você desse lado e o teu cliente do outro lado com muitos afazeres, e aí ele vai sempre esquecer de alguma coisa. Quando você é especialista e autoridade naquele assunto, você sempre vai estar mostrando para ele o quê? O melhor caminho. E, gente, não adianta chorar. Esse é o mundo de hoje. Por exemplo, a DPG está se reinventando, porque não é mais sobre ser uma agência, não é só mais sobre entregar arte, sobre entregar texto, é entregar valor e o cliente enxergar isso. Então, a gente precisa ser autoridade, sim, naquele segmento. Então, pensa nisso que eu tô te falando. A terceira técnica é reciprocidade, gente. Vamos lá. A gente sempre quer que alguém dê alguma coisa para nós. E em troca a gente vai dar alguma coisa. Então, por exemplo, quando você faz algum tipo de ação de propaganda, você pode pegar os dados daquela pessoa dando alguma coisa para ela.
Por exemplo, você dá um checklist, dá um e-book, um vídeo de 4 aulas. Vou dar um exemplo assim clássico. Aonde é a maior dor do empreendedor? A maior dor do empreendedor é financeira. Já parou para pensar que até para você vender mais, você pode dar uma aula de gestão de caixa, de fluxo de caixa, por exemplo? 1, 2, 3, 4 aulas de como você melhorar o fluxo de caixa da tua empresa? Você como contador, você sabe que você tem capacidade para ensinar o teu cliente em relação a isso. Então você está sendo o quê? Recíproco. Você está dando algo e com certeza alguma coisa ele vai dar de volta. Então lembra que a venda ela começa com a reciprocidade. Um exemplo, hoje com a reforma tributária, você pode fazer o quê? Você pode verificar se aquela empresa vai precisar de coisas que, por exemplo, precificação. Então, que tal você fazer uma reunião estratégica comigo de 30 minutos e eu vou te dar aí o passo a passo da reforma tributária? Você está sendo o quê? Recíproco. Olha, eu estou aqui te ajudando em algo e no futuro essa pessoa vai lembrar de quem? De você. Então, quantas vezes eu estou aqui gravando um vídeo, por exemplo? Esse vídeo é um vídeo que eu poderia estar cobrando, mas está sendo de graça porque eu estou sendo recíproco com o meu público. Porque você que está do outro lado fala assim, puxa vida, se a Marta pode estar me ensinando algo tão legal, se eu for falar com ela, se eu comprar da empresa dela, você entende que existe essa reciprocidade entre duas pessoas? Porque, gente, eu sempre falo, pessoas compram de pessoas. CNPJ fatura para CNPJ, mas por trás do CNPJ existe um ser humano, existe uma pessoa que tem sentimentos. Então, você precisa ser recíproco. Lembre-se que na hora da sua estratégia de vendas, você entregar algo, porque todo mundo quer ganhar alguma coisa. Se você der algo, em troca vão te dar. Existe um livro que esse livro fala que é a técnica, né? Então, assim, o nome do livro é Espalhe sua mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Porque em troca você vai ter uma audiência muito grande. E com a audiência grande, se você tiver um produto, com certeza absoluta ele vai comprar de você. Então, pensa nisso, seja recíproco com as pessoas que elas serão com você. Quarta técnica para você vender mais. Gente, é uma coisa boba, mas é a técnica da escassez. Isso mesmo, escassez. As pessoas não querem ter a sensação que está perdendo algo. Eu não tô falando, hoje em dia fica muito aquela coisa mecânica, né? Uma promoção vai acabar do dia tal, não sei o que, dia tal. Mas, por exemplo, se você fizer algo, você é exclusivo. Eu tenho aqui uma vaga para 5 pessoas, mas tem que ser verdade, tá, gente? Então você vai colocar essa escassez de forma verdadeira. Não adianta eu colocar essa escassez de forma só para vender, porque as pessoas percebem quando é mentira. Então, dentro do teu trabalho, aquilo que é escasso, que você vê que é difícil de entregar, como que você pode vender isso? Como você pode dizer que aquilo está escasso e por você querer ajudar aquela pessoa, você vai liberar 1, 2, 3 vagas? Vou dar um exemplo. Ler balanço. Geralmente, o empreendedor, ele não sabe ler balanço. Ok? Eu sei que é uma obrigação da contabilidade colocar isso, mas se você colocar assim, olha, hoje eu tenho aqui 5 vagas para realmente ler o teu balanço, interpretar o teu balanço e te dar caminhos para você gastar menos. Eu sei que é um trabalho para fazer isso, não é um trabalho simples, não é um trabalho rápido. Isso realmente você consegue entregar o quê? 5, 6, 10 no máximo? Então isso é escassez, vai fazer com que as pessoas comecem a olhar para você. Então isso é uma técnica de vendas, entendeu? Quinta técnica de vendas para você vender mais. Compromisso. Você precisa pegar pequenos sims das pessoas. Em um vídeo meu que tá aí no canal, eu tô falando sobre você fazer investigação com o seu cliente. Quando você investiga o seu cliente e você faz várias perguntas que ele vai entregando pequenos sims, você pega o quê? O comprometimento. Que essa pessoa dificilmente vai chegar no final, na hora que você for fechar a venda, ela vai falar não. Por quê? Porque no meio da reunião você foi pegando os pequenos sims, desde a investigação. Quais são as perguntas que você tem feito para tirar os sims dessas pessoas? E aí, lembra que eu sempre falo, antes de você ir para uma venda, você tem que estar preparado? Lembra que eu te disse isso? Então, quais são as perguntas que você tem que colocar em papel para pegar esses sims? Porque quando chegar no final, você vai dizer assim para ele, bom, você me disse que você realmente precisa economizar impostos porque você está com seu fluxo de caixa apertado, certo? Sim. Você me disse que hoje você tem um grande problema em relação à sua folha de pagamento. Certo? Sim. Então, quando você induz a outra pessoa a falar sim, mas de forma verdadeira, mais uma vez, é uma técnica de venda poderosa, porque no final você vai juntar todos os sims, olha, como você me disse assim, assim, assado, tal, a solução é essa. Por exemplo, ó, você disse que você precisa resolver esse problema
daqui um mês, daqui 15 dias? Sim, sim. Então você vai usar isso como técnica para trazer com que a pessoa feche a venda ali mais rapidamente. Entendeu? Bom, gente, eu espero que essas 5 técnicas ajudem a você melhorar a sua bagagem comercial, as suas vendas aí no seu escritório de contabilidade. Grande beijo, tchau, tchau.